Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixa eu abrir aqui meu slide. E hoje nós vamos falar, e não podia ser diferente, né? Vamos falar sobre família. 7 passos para ter uma família de sucesso. E para nós iniciarmos, vamos iniciar com a leitura já de Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu queria convidar os irmãos para fazer aquela leitura responsiva. Eu vou ler um slide, o primeiro slide de Provérbios 9:1, e os irmãos leem o próximo, e assim nós vamos revezando até o versículo 18. Diz assim, em Provérbios 9, versículo 1: A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou sua mesa, e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Os irmãos. Versículo 7: Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele apresentará o seu saber. Versículo 13: A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância, sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. Amém. Até aqui, em nome de Jesus, você pode se assentar, curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te pedimos, toca nossos corações, quebra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir e falar da Tua palavra, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra, ela entre em nossos corações e que frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, irmãos, 7 passos para ter uma família de sucesso. Deus, ele está sempre nos orientando. A palavra de Deus, na verdade, ela é uma receita, né? Que nos coloca cada dia uma fórmula de como nós podemos viver melhor, de como nós podemos conviver melhor, e como nós podemos, muito obrigado, como nós podemos adorar o nosso Deus melhor. Então o texto, ele diz aqui em Provérbios 9, versículo 2, matou animais para a refeição e preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Em primeiro lugar, meus irmãos, para nós termos uma família de sucesso, coloque a sua casa em ordem. Nós somos sacerdotes do Senhor.
Cada um de nós, cada filho de Deus, cada um que tem o Espírito Santo na sua vida, você é sacerdote do Senhor na sua casa. Ah, pastor, mas só tem eu de crente na minha casa. Não importa. Você é o sacerdote do Senhor na sua casa. Então coloque a sua casa em ordem. Pastor, você não conhece como é que é a minha casa, pastor? Como é que eu vou colocar a minha casa em ordem, que só tem eu lá como crente? O pessoal só rola lá em casa é o funk, é o pagode, aquele negócio esquisito. Não tem problema. Como é que você vai colocar a sua casa em ordem? É você meditando na palavra de Deus, é você tendo um procedimento cristão. O que é ter um procedimento cristão? Nós devemos ser imitadores de Cristo. Quando nós imitamos o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as pessoas nos cutucam de um lado, nos cutucam de outro, pisam no nosso pé, arrumam um problema com a gente, o que a gente faz? Nós perdoamos. Sabe, irmãos, nós colocamos a nossa casa em ordem quando nós imitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes o negócio está complicado, está difícil, está o negócio está de cabeça para baixo na nossa casa. Mas quando nós seguimos o exemplo de Jesus, tudo vai bem. Diz aqui, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a mesa. Então, quando nós fazemos o que tem que ser feito, que é orar a cada dia pela nossa família, eles não precisam nem ver você orando. Não precisa estar lá orando na frente de todo mundo, não. Vai lá no seu quarto, ora por todo mundo, ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, ora por toda a sua vizinhança, ora pelo país, ora por todo mundo. Você vai estar fazendo a sua parte. E quando nós fazemos a nossa parte, nós colocamos a nossa casa em ordem, porque nós entregamos a nossa casa nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que quando está na mão dele, tudo vai bem. Ah, pastor, está me dizendo que se eu entregar minha casa na mão de Jesus não vai ter problema nenhum, não vai acontecer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você entrega a sua casa nas mãos do Senhor, em que você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, pastor, mas vai ser mentira, porque só eu que sirvo ao Senhor na minha casa. Não, meu irmão, você está profetizando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, no momento de maior dificuldade, de maior tribulação, que nós devemos dizer isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E fazendo isso, nós colocamos a nossa casa em ordem. O primeiro passo para uma família de sucesso é nós colocarmos a nossa casa em ordem. Próximo slide diz, sua casa é a sua prioridade. Sua casa é a sua prioridade. Como é que funciona? Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e a igreja em terceiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você faz da sua casa a sua prioridade, a sua família, os seus familiares, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, Deus se agrada de você. E você, como uma família saudável, será uma família que vai abençoar a obra de Deus. Então faça da sua casa a sua prioridade. Vamos avançar que o tempo está correndo. Segundo lugar, você precisa servir e repartir. Provérbios 9, no versículo 3, diz assim, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparou. Para nós termos uma família de sucesso, nós precisamos servir e repartir. Essa semana mandaram lá no Zap lá as fotos do evangelismo que foi feito em Nova Iguaçu. Lindo, espetacular.
Quando nós agimos dessa forma, abençoando as famílias, nós abençoamos aqueles que estão próximos a nós. Quando nós servimos, estamos prontos para servir o outro. Eu não estou falando aqui só de igreja, não. Eu estou falando da sua vizinhança. Quando vem alguém passando mal lá na sua casa, te pede para levar no hospital, o que você fala? Inventa uma desculpa? Ou será que você pega o seu carro e leva? Será que aquela pessoa que você sabe que está precisando de um dinheiro de passagem, será que você dá uma desculpa para não dar o dinheiro de passagem? Ou você abençoa? Para nós termos uma família de sucesso, nós precisamos servir e repartir. Eu lembro quando eu era criança, chegava final de ano, minha mãe juntava com as vizinhas, tinha uma vizinha lá, que morava lá do lado, gente boa pra caramba, fazia aquele mesão no final do ano, e quem chegasse comia daquela mesa. Cada um trazia um negocinho, colocava naquela mesa, e todo mundo que se aproximava comia daquela mesa, o portão ficava aberto. Nós precisamos servir e repartir. Nós temos vivido num mundo muito egoísta, o mundo em geral, tanto lá fora quanto dentro da igreja. Os corações têm ficado endurecidos, mas precisamos servir e repartir. Servir e repartir. Olha só o que o texto diz: enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. É mão aberta. Não é o muquirana. Para nossa família ser abençoada, nós precisamos ser mão aberta. Ah, pastor, então é para dar tudo que eu tenho. Não. É para dar da bênção que Deus tem te dado. Porque nós servimos a um Deus equilibrado. A um Deus que pede a nossa oferta e pede o nosso dízimo. Dízimo esse de 10%. Então é preceito de Deus, quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, Deus, Ele nos abençoa, a nossa vida se torna abundante, e é um negócio assim impressionante. Às vezes nós vemos pessoas pobres, que têm pouco, mas Deus tem abençoado naquele pouco, e aquela pessoa que tem pouco, consegue ser mais generosa do que uma outra pessoa que tem muito. A gente fica pensando, pô, como é que é isso? O cara que tem muito lá, tem carrão, tem casão, não ajuda ninguém. E o outro que é mais pobrezinho, que não tem nada, que anda de ônibus, que ganha pouco, está sempre abençoando a vida de alguém. Porque conhece um preceito de Deus, a fidelidade de Deus. Quando Deus é fiel na nossa vida, nós temos que servir e repartir também. Próximo slide diz assim, ó: doar é uma missão. Nós precisamos doar. Ah, pastor Robson, eu não tenho dinheiro para doar. Às vezes você pode doar o seu tempo. Você pode doar 1 quilo de alimento. Lá no colégio que eu trabalho, nós juntamos alimentos e os alunos foram entregar no orfanato. No orfanato. E os alunos, quando chegaram lá, aquelas crianças começaram a abraçar, a dar carinho, e eles se sentiram assim tão emocionados de estar entregando aqueles alimentos para aquelas crianças, que queriam simplesmente, sabe o quê? Um abraço, um carinho. Às vezes você não tem dinheiro, mas você pode dar um abraço, você pode dar um carinho, você pode dar uma palavra abençoada. Sabe, às vezes as pessoas estão precisando de apenas uma palavra, e nós ficamos com a boca fechada. Doar é uma missão. Terceiro, para nós termos uma família abençoada e uma família de sucesso, decida mudar. Olha o que o texto diz:
Estas pessoas vão deixar a insensatez, encontrarão vida e vão mudar o seu caminho. Olha como é que é profundo. Estas pessoas vão deixar a insensatez, encontrarão vida e vão mudar o seu caminho. Decida mudar. Hoje foi um dia especial, um dia maravilhoso, dia de batismo. Porque pessoas decidiram mudar. Pessoas decidiram mudar a vida, mudar o seu caminho, mudar o seu rumo. Pessoas decidiram seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Decidiram ser pessoas melhores. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. Então decida mudar. Ah, pastor Robson, eu sou assim mesmo, eu sou grosso, eu sou assim. Se falar comigo, eu dou logo uma raquetada. Decida mudar. Só você pode decidir mudar. Porque o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração. Só que o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele não vai te forçar a nada. Então a sua responsabilidade é mudar. Ah, pastor, minha vida está legal, tá bom, assim, tá bom, vou continuar assim mesmo. A responsabilidade é sua. Mas se você decidir, olha o que o texto diz mais uma vez: estas pessoas vão deixar a insensatez, encontrarão vida e vão mudar o seu caminho. Se você acha que o seu caminho não está legal, que a sua vida não está legal, decida mudar. Essa é a hora, o momento é esse. Jesus Cristo está falando ao teu coração, o Espírito Santo está te tocando. Mude a sua vida. Decida mudar. Próximo slide diz: autorresponsabilidade. Ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Autorresponsabilidade. A responsabilidade é sua. Ah, não adianta botar, meu pai, a minha vida é um fracasso porque o meu pai abandonou a casa quando eu era criança, minha mãe não teve condições de me criar, não teve condições de me botar numa boa escola, não teve condições de morar num bairro bom, é por isso que eu sou do jeito que eu sou. Mentira! A responsabilidade é sua. Você que decidiu viver a vida que você vive. E essa responsabilidade é sua também de mudar essa vida. Ah, pastor Robson, mas eu não tive opção, eu trabalhava num emprego assim, aí me mandaram embora, nunca mais eu consegui me recolocar, por isso que eu estou nessa dificuldade, é por isso que eu estou assim. Mentira! Mude a sua vida. Você tem o poder de mudar a sua vida, porque o nosso Deus, Ele é contigo. Autorresponsabilidade. Também fui criado aqui em Bom Pastor. Também estudei em escola pública. Chegou o dia que eu falei: não, eu vou cursar uma universidade, em nome de Jesus eu vou cursei. E você também pode mudar a sua vida, mas você precisa saber que a responsabilidade é sua. Não adianta culpar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o prefeito, o governador, o presidente, não adianta. Ah, meus vizinhos são muito... jogam lixo em tudo quanto é lugar. Você pega o seu lixo e coloca na lixeira. Muito bem. Responsabilidade é sua. Quarto lugar. Ande com pessoas sábias. Provérbios 9, versículo 7 diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará.
Versículo 9: instrua o homem sábio, e ele ainda será mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Olha só que coisa interessante. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Por que isso acontece? Quantas vezes nós vamos falar de Jesus para uma pessoa que está numa vida errada, numa vida torta, e recebemos uma patada, vamos dizer assim. Somos escorraçados. Quem corrige o zombador traz para si insulto. Mas nós vamos parar de levar a palavra de Deus por causa disso? Não. Continue falando de Jesus. Continue levando a palavra de Deus. Porque na hora que você encontrar uma pessoa sábia e mesmo assim está andando no caminho errado, ela vai ouvir aquilo que você tem para falar, o Espírito Santo vai agir no coração dela e ela vai reconhecer o caminho errado que está seguindo. Porque o sábio, diz aqui, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então, quando nós ouvimos aquilo que nos é ensinado, quando nós viemos aqui à casa de Deus e ouvimos uma palavra, ouvimos um estudo, ouvimos uma mensagem, ouvimos alguém nos falar uma palavra maravilhosa, e nós absorvemos aquilo, nós somos pessoas sábias, temos sido sábios. Ah, pastor pregou aqui semana passada em João 3,16. Estou careca de ouvir João 3,16. Já ouvi um monte de mensagens sobre isso. Já sei tudo sobre João 3,16. Será que sabe mesmo? Estou 20 anos dentro da igreja. Já ouvi tudo quanto é mensagem que você imaginar. Será que já ouviu mesmo? E já andei em tudo quanto é denominação, já passei em tudo quanto é tipo de denominação, já conheço toda a metodologia. Será que sabe mesmo? Será que conhece mesmo? Quando nós somos sábios, nós filtramos o que é bom e guardamos no nosso coração. Para nós termos uma família de sucesso. Em quarto lugar, ande com pessoas sábias. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja, comecei a ouvir as mensagens, e eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei 12 anos em outra denominação, e esses movimentos todos que tiveram por aí, esse monte de tralha que teve por aí, não entrou lá. E como eu fiquei feliz de chegar aqui e ver que nada disso entrou aqui também. Aquele monte de troço que rodou aí pela igreja cristã nos últimos 15 anos, é G12, é um monte de troço que não tem fundamento bíblico, e nada disso entrou aqui nessa igreja. Porque é uma igreja sábia, uma igreja da palavra de Deus, uma igreja que tem um alimento forte, um alimento saudável para o nosso coração. Então, para nós termos uma família de sucesso com o nosso Deus, nós precisamos andar com pessoas sábias. Então, escolha as pessoas com quem você anda. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Nós somos a média das 5 pessoas em que nós mais convivemos. Faça uma reflexão aí agora. Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus colegas da escola, seus colegas da universidade? Como é que são essas pessoas? As 5 pessoas com quem você mais convive. São pessoas de Deus? São pessoas que têm coisas boas para falar?
São pessoas que têm palavras abençoadas? São pessoas para frente? Ou são pessoas negativas? Só tem palavra contrária? Rárdia, hiena, ó céus, ó vida, ó azar. Ai, que está chovendo, ai, que está sol demais, ai, que está lama, ai, que está poeira. Quais são as 5 pessoas que você tem mais convivido? Quarto lugar, meus irmãos, ande com pessoas sábias. No Salmo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Nós confiamos no nosso Deus. É em Deus em que nós confiamos. Quinto lugar, tema ao Senhor teu Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, quando nós tememos ao nosso Deus, porque Deus, Ele é amor, Deus, Ele é conhecimento, Deus é o nosso provedor, Deus é o que cuida de nós a cada dia, é o que nos dá saúde. O ímpio está pensando que está lá, que está longe de Deus, mas Deus está cuidando dele também. Deus é Deus sobre todo o mundo. O ímpio acha que Deus não é Deus sobre ele, mas Deus, Ele é Deus sobre todo o mundo. Então, se o ímpio está lá, com boa saúde, está ganhando dinheiro, está tendo a vida boa, é porque Deus está abençoando também. Deus é Deus sobre todo o mundo, mas vai chegar uma hora em que Deus vai cobrar os preceitos dele. E nós que somos cristãos, que seguimos os preceitos de Jesus, nós colheremos as bênçãos que o nosso Deus tem para cada um de nós. Deus não está brincando com a gente, não. Quando Ele diz que as portas dos céus vão se abrir, que os nossos celeiros vão se encher, e que transbordarão de vinho os nossos lagares, Deus não está brincando, não. Isso não é brincadeira, não. Deus falou isso ali só para enganar, só para... Não, isso não é brincadeira, não. É provisão de Deus para a nossa vida. Então, tema ao nosso Deus, ande no caminho dEle. Próximo slide diz: pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis. Pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis. É aquela pessoa que de manhã está lá, irmão, graças paz, aí você encontra o sujeito de tarde, irmão, paz. Aí num dia está triste, no outro dia está alegre, num dia está triste, num dia está alegre, num dia está triste, num dia está alegre. Um dia está dando glória a Deus, no outro, Senhor, sua misericórdia. Aquela pessoa que só vive no vento, só vive na luta. Pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis. Estou falando aqui que você não vai passar um dia de dificuldade, não. Claro que vai acontecer. Doença não dá em pedra, não. Doença dá em pessoa. Dificuldade também. Mas eu estou te dizendo que no meio da dificuldade, no meio da doença, você que é forte e estável, você que é uma pessoa de Deus, você vai estar dando glória a Deus no meio da luta. Pessoas tementes a Deus são fortes e estáveis. Sexto ponto: busque a sabedoria do alto. Provérbios 9, versículo 11 diz: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará.
Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Por meu intermédio, seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Olha que promessa maravilhosa. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. É o que a gente falou até agora aqui. Aquele que é sábio, aquele que confia no nosso Deus. Olha só a promessa de Deus, hein? Por meu intermédio, seus dias serão multiplicados. É Deus que está falando. A palavra de Deus não foi um sujeito lá que escreveu lá atrás, não. Isso aqui é a palavra de Deus, é a voz de Deus. É Deus falando aos nossos corações. Que por meu intermédio os dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Seja sábio. Quando nós temos uma família abençoada, Deus, Ele prolonga os nossos dias. Ele cuida de nós. Sabe, às vezes é assim um negócio tão... Ah, pastor, isso aí é chover no molhado. Não, mas é um negócio impressionante. A gente tem que pensar nisso a cada dia. Deus cuida de nós. Deus é o nosso Pai. Parece um negócio tão óbvio, mas às vezes nós esquecemos disso. Que Deus é o nosso Pai. Deus quem cuida de nós. Se você não dá pedra para o seu filho comer, Deus também não vai te dar. Se você não dá uma serpente na mão do teu filho, Deus também não vai dar. Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Mas há aqueles que preferem a insensatez. E a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Prefira o caminho do Senhor. Prefira o amor do Senhor. Deus é amor. Prefira o amor do Senhor do que a exibição, a sedução e a ignorância. Próximo slide diz: aquele que é instruído por Deus certamente terá uma vida plena. Aquele que é instruído por Deus certamente terá uma vida plena. Então ouça aquilo que Deus quer falar contigo. Ouça os ensinamentos de Deus. Sabe, toda vez que a gente medita numa passagem, Deus fala uma coisa diferente ao nosso coração. E é por isso que o pastor pregou aqui em João 3,16, e veio palavras assim diferentes para o nosso coração. Quantos anos que você já lê, já medita, já ouviu João 3,16? E toda vez que você ouve, vem uma palavra diferente para o seu coração. Porque você se permite ser instruído por Deus. E por isso você terá uma vida plena. Sétimo e último lugar. Sempre seja íntegro e verdadeiro. Provérbios 9, versículo 17. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, e os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. A água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Às vezes, o inimigo se apresenta assim na nossa frente, assim. É bonito, é legal. É o carnaval, muito colorido, muito festivo, muito bonito, muito legal. Eu vou lá para Espírito Santo. Chega lá, ninguém vai me conhecer. Chega lá, eu vou participar daquele bloco que tem lá perto da casa dos meus parentes. Não vai ter ninguém lá da PIB lá. Mas Deus, Ele está
te vendo. Sabe, irmãos, às vezes parece que não tem nada a ver, o mundo aí está dizendo, isso não tem nada a ver, é bloco gospel, é legal, é bonito. Mas a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Você está lá participando do bloco de carnaval escondidinho, e está sendo saboroso, está sendo muito legal, aquela alegria, aquele batuque. Mas o texto diz, eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Porque Deus é vida e o pecado é morte. Para nós termos uma família de sucesso na presença do nosso Deus, nós precisamos escolher Deus e abrir mão do pecado. Mais uma vez, parece uma coisa óbvia, né, pastor? Está falando só o óbvio aí. É o óbvio, mas nós nos esquecemos disso. É o óbvio, mas nós nos deixamos levar pela coisa óbvia. É o óbvio, mas nós participamos das coisas que o mundão diz aí que não tem nada a ver. Faça a escolha pelo nosso Deus. Próximo slide para encerrar diz: sustente seus princípios e valores, e ele sustentarão, está faltando aqui, sustentarão você. Sustente seus princípios e valores, e eles sustentarão você. Cara, não importa onde você esteja. Está lá na universidade, tá bagunça esse negócio lá. Mas se você for um cristão sério, no meio da universidade, as pessoas vão te respeitar. Se você demonstrar que você é uma pessoa séria, um cristão sério, que tem responsabilidade com a palavra de Deus, que tem responsabilidade com a obra de Deus, as pessoas vão te respeitar. Não importa onde você esteja. Próximo slide diz: um discípulo de Cristo não está à venda, porque já foi comprado por um alto preço. Nós fomos comprados por um alto preço. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Morte de cruz, morte dolorida. Jesus morreu por cada um de nós. E em Isaías 1,19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Promessa de Deus para a nossa vida. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Você está disposto a obedecer? Faça essa reflexão agora. Deus está prometendo aqui, os melhores frutos desta terra. Você tem que estar disposto a obedecer. Não adianta você tentar enganar Deus. Deus não se engana. Você pode enganar sua família, você pode enganar o pastor, você pode enganar seus irmãos da igreja, mas a Deus você não engana. E nem a você mesmo. Você não engana você mesmo. Você pode até tentar se enganar, mas a você não engana. Então seja obediente a Deus, porque Ele é fiel a cada um de nós. Amém? Então curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez entramos em Tua presença. Te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua provisão, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus Pai, um Deus que cuida de nós.
Senhor, também te agradecemos porque sabemos que a tua palavra é a verdade. E sendo a verdade, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Então, Pai, nessa noite em que nós ouvimos essa palavra e que essa palavra falou aos nossos corações, e nós decidimos estar dispostos e te obedecer. Nós te agradecemos porque sabemos que os melhores frutos desta terra estão reservados para cada um de nós. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.